A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão assistindo esse vídeo a partir desse momento, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui em mais uma semana onde estamos estudando os propósitos de salvação de Deus para o seu povo. Seja o povo de Israel no passado, seja o Israel de Deus, que é a igreja dele nos tempos em que vivemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, que Deus venha falar contigo. Nesse momento quero elevar minha voz em oração, clamando a Deus para que Ele venha nos abençoar, venha te abençoar, venha abençoar esses momentos, sejam para a honra e glória do nome dEle. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, louvado seja Teu nome. A Ti, Senhor, toda a honra, a Ti, Senhor, toda a glória, a Ti, Senhor, todo o louvor. Pai amado, em nome de Jesus agora, Senhor, eu clamo, Pai, para ouvir a Tua voz. Que Tu venha, Senhor, direcionar esses estudos, que tudo transcorra, Deus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que tudo transcorra para que, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade seja entendida, Senhor, na vida do Teu filho e da Tua filha, pelo Teu filho e Tua filha. Em nome de Jesus eu te peço que Tu me uses, coloque palavras nos meus lábios, Senhor, sabedoria na minha mente, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu que te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. Números é fácil de achar, está entre os primeiros livros da Bíblia. Números 21, versículo 4 ao 9, que fala o seguinte: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Diz o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Amém? Glória a Deus. Esse estudo de hoje nos fala sobre a caminhada no deserto. A caminhada do povo de Deus que saiu da terra prometida, que saiu do Egito a caminho da terra prometida, né? Então, o livro de Êxodo, o nome está dizendo Êxodo significa exatamente isso, significa fuga. Então o livro de Êxodo, ele narra essa fuga, essa passagem pelo deserto até Canaã, que é a terra prometida, né? E é nesse período que narra a escravidão do povo, a escravidão para a liberdade. E aí nós vemos que não foi uma caminhada, uma jornada muito tranquila. Não foi uma jornada, como a nossa jornada como cristãos não é uma jornada pacífica. Lutamos e a palavra nos fala que devemos perseverar, insistir, caminhar passo a passo em direção à terra prometida, em direção ao nosso Deus. Amém? Então esse relato narra esse caminho, essa caminhada da escravidão e a liberdade, entre submissão imposta pela força e a autonomia criada pela graça de Deus. Esse caminho foi muito mais do que uma simples travessia
ela se tornou lugar onde as pessoas foram provadas em sua fé e confiança diante das circunstâncias contrárias. O povo que saiu do Egito era o povo hebreu. A palavra hebreu significa, uma das traduções mais livres, significa um amontoado de pessoas. De um amontoado de pessoas, no deserto, Deus formou uma nação para que esse povo tivesse condições de tomar posse da terra prometida. Foi necessário passar pelo deserto. Talvez isso, meu irmão, esse deserto que você está passando, esse deserto que você está vivendo, Deus está lhe preparando para algo maior e melhor. Então não reclame, não murmure. É Deus preparando você no deserto, Deus forjando a sua fé no deserto, para que você tenha condições de tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para ti, em nome de Jesus. Amém? O texto desse estudo é muito importante por uma razão especial. O próprio Jesus faz referência a ele na conversa com Nicodemos. Vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. João 3, versículo 14 e 15. Jesus fala: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Essa referência antecede o versículo mais famoso, que está em 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o próprio Jesus citou esses versículos que lemos em Números. O caminho pelo deserto, meu irmão, é difícil, mas Deus acompanha o povo e Deus te acompanha, tenha certeza disso, e ajuda a superar suas necessidades, todas as nossas necessidades. Num dado momento, o povo é impedido de passar por Edom, o caminho mais curto e fácil. É preciso dar a volta contornando aquela terra. O caminho difícil fica mais difícil ainda. Bate a frustração e o cansaço aumenta. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de um jeito que nós não esperamos que ela ocorra. Às vezes temos que tomar o caminho mais longo para chegar ao objetivo. Os atalhos, eles não pertencem a Deus. Os atalhos pertencem ao inimigo de nossas almas. Ele sim apresenta atalhos, meios mais fáceis de se chegar a algum lugar. Mas esses meios mais fáceis, eles têm um preço muito caro. O preço da nossa vida. O preço da nossa salvação, de nossa família. Cuidado com os oferecimentos. Cuidado com os atalhos que aparecem. Amém? O texto destaca a impaciência do povo. Em Números 21, versículo 4, fala: o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciência, irritação, saudades do Egito são as consequências desse imprevisto. Reclamam de Deus, de Moisés, rejeitam o maná, que era o pão que Deus havia derramado, dado àquele povo. Milagre de Deus, eles chamam aquele milagre, aquela comida, de pão vil, ou seja, pão, sem nada, barato, ou seja, desqualificam o milagre do Senhor. Quantas vezes não damos valor nas pequenas coisas que o Senhor nos concede, passamos por cima, não damos valor, rejeitamos. Em nome de Jesus, Deus atua nas pequenas coisas também, que são coisas importantes para a nossa vida. Deus castiga? Essa talvez seja um questionamento que você se carregue em sua mente. Em reação aos sentimentos do povo, Deus envia serpentes venenosas que invadem o acampamento e muita gente morre. Este é o modo de Deus agir
do qual não gostamos muito e rejeitamos hoje. Gostamos mais do Deus bonzinho, que tolera nossos enganos e pecados. A severidade de Deus nos perturba. Muitos, para justificarem seus pecados, falam: Deus é amor. Deus é amor, sim, mas também Ele é fogo, né? Ele é fogo e a justiça. Em nome de Jesus. Mas não podemos negar que muitos textos apresentam o castigo de Deus. Ele está presente, esse castigo está presente. É preciso cuidado aqui. Se irritação, impaciência, intolerância são sentimentos humanos, não são sentimentos divinos. Deus não está sujeito a variações de humor ou irritações de caminhos difíceis. O castigo de Deus não é fruto do destempero ou da incapacidade de guiar o povo, como são os nossos castigos. Muitas vezes castigamos os nossos filhos mera e simplesmente como um ato de vingança ou por não sabermos como lidar com uma determinada situação. Não é o caso de Deus. A ação de Deus, mais do que punição, é disciplina. Faz parte da sua pedagogia no processo de formação do povo. Há um simbolismo na figura da serpente que nos ajuda a entender entender o agir de Deus, né, e refletir sobre esse fato, né, um fato que nos envenena, né? A serpente, ela representa astúcia, sagacidade, perversão, sedução. No paraíso, no Éden, ela seduz Adão e seduz Eva com falsas promessas de domínio. Então, astúcia, sagacidade, desejo de domínio e poder são coisas que envenenam a alma e levam à morte. A impaciência, irritação, ingratidão, a revolta, a blasfêmia são venenos que consomem e matam. Assim, na verdade, o que mata não é o castigo de Deus, mas o pecado do povo. Esse episódio, visto desse modo, nos faz pensar no mal que vem de dentro, no mal que há em nós. O apóstolo Paulo disse certa vez: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, assim eu faço. O ser humano, ele tem dentro do seu DNA, o pecado adâmico, o pecado original, que é o pecado de Adão. Está na nossa natureza, está na nossa carne, e devemos lutar. Mesmo o apóstolo Paulo fala da nossa luta contra a carne, amém? Lutar contra a nossa vontade. A carne nos leva a fazer a nossa vontade, nos leva, amém? Nos leva a nos afastar de Deus. Deus quer nos trazer libertação. Libertação de quê, pastor? Que tipo de libertação? A gente vem e pensa só na libertação espiritual, sim, também, né? Para o povo de Deus, para o povo de Israel, significou o abandono da fartura e da alimentação, da desistência das panelas de carne oferecidas no Egito, a fartura que era oferecida. Mas era uma fartura com preço muito alto, que é o preço da liberdade. Para os discípulos de Jesus, significou o abandono de suas profissões, redes e embarcações. Vem e segue-me, assim dizia Jesus. Abandona tudo que tem e me segue. Foi assim com os discípulos, os apóstolos. Para Zaqueu significou o abandono da exploração. Ele era um cobrador de impostos e ele devolveu tudo que ele havia surrupiado, roubado, 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Isso é libertar de coisas erradas. É nos libertar da busca por uma satisfação imediata que causa a maioria dos sofrimentos humanos. Vivemos na era do fast food, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser prazeroso para a nossa carne. Mas muitas coisas, essa busca desenfreada faz com que a gente perca os princípios de Deus, nos afaste dos princípios do Senhor, nos afaste do princípio do Pai. Amém? Em nome de Jesus.
a caminhada do povo e os nossos caminhos. Nossa vida tem aspectos de uma jornada, não é verdade? Estamos sempre a caminho. Um sentimento de incompletude, de não estar completo, como diz o poeta, da saudade daquilo que ainda não se viu, acompanha o ser humano. Estamos sempre buscando alguma coisa a mais, projetando para o futuro nossas vidas, nossos ideais, a nossa realização e felicidade. Vencemos uma etapa e logo vem a outra. E pensamos, quando isso acabar, então estarei realizado. Aí realiza, e aí começa uma outra etapa. Não, com essa etapa agora, quando eu completar, eu vou estar realizado. E assim sucessivamente. Mas aí de novo bate o sentimento de insatisfação e aí inicia-se uma nova busca. A sociedade de consumo que a gente vive, nós vivemos, que nos cerca e nos encarrega de intensificar esses sentimentos. Você precisa ter o celular da moda, você precisa ter a roupa da moda, você precisa ter isso, ter aquilo, beba Coca-Cola, beba isso, faça isso. Consumo traz a necessidade, uma necessidade que não é verdadeira, que não é uma necessidade real e nos ocupa a mente, os nossos sentimentos. A propaganda se encarrega de colocar necessidades das quais verdadeiramente nós não necessitamos. E aí muitos se endividam, muitos se frustram. É fácil, portanto, identificar-se com essa jornada. Estamos a caminho, não estamos prontos, a felicidade não se completou, o sonho não se realizou ainda. Sentimentos que conhecemos bem, não é verdade? A impaciência do povo no deserto revela sentimentos que conhecemos bem. São atitudes humanas que a dinâmica da vida contemporânea se encarrega de intensificar em nós. Por exemplo, impaciência. É tão evidente que nem é preciso discorrer muito sobre esse assunto. O que não é tão evidente e que a impaciência é aparente intolerância, um sentimento interno de frustração se exterioriza na violência contra outra pessoa, com a violência verbal, lares aí que estão sendo desfeitos porque um não tem mais paciência com o outro, o marido não tem paciência com a esposa, com os filhos, e aí a violência se exterioriza, o número de feminicídios, de assassinatos de mulheres tem se intensificado, e em grande maioria por seus próprios cônjuges. Em nome de Jesus, a incapacidade de tolerar ideias diferentes. Vemos aí pessoas matando por causa de times, porque o outro tem um time diferente, um outro tem um candidato diferente, um partido político diferente. Intolerância. Muitos têm sentimento de irritação, a correria, agenda cheia, novas demandas que surgem todo dia somadas à frustração de um caminho difícil, altera o humor das pessoas. As pessoas ficam irritadas. Com qualquer coisinha as pessoas estão estourando. Saudade de um tempo idealizado. O povo hebreu estava com saudades do Egito, lembrava só das coisas boas, mas se esqueceram do chicote nas costas, da escravidão, da falta de liberdade. Nesse contexto vem a sensação de que o passado era melhor. Quem nunca repetiu a expressão, eu era feliz e não sabia? Essas coisas somadas nos fazem enfrentar a vida como um peso e nos tiram a capacidade de perceber o cuidado de Deus e as suas manifestações de bondade. Elas substituem a gratidão e produzem tristeza. Não observamos Deus ao nosso redor. Muita gente tem muita facilidade em ver diabo, ver Satanás, mas tem tanta dificuldade em enxergar Deus, porque não consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Não consegue enxergar Deus na sua vida e na sua saúde. A imagem do caminho do deserto acompanhou o povo por muito tempo e ainda nos acompanha. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, como se andássemos por um deserto? Deserto, no entanto, no imaginário bíblico, não é lugar só de dificuldade, é também lugar de oportunidade.
é também um lugar onde o poder de Deus ele é revelado a nós. O deserto ele tem o poder de nos provar, testar e fazer aparecer o que está dentro de nós. Nele nos expomos e aparecem nossos medos, nossos pecados, nossas fraquezas. Por outro lado, é lugar também da manifestação da bondade e do poder de Deus. Você está no deserto? Enxergue, procure enxergar a bondade de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, das libertações que o Senhor já conduziu, já fez, dos livramentos que o Senhor tem feito. Nele Deus nos forja, é no deserto que somos forjados e formados. Deus nos cura, Deus nos perdoa e nos faz sermos pessoas melhores. O que representa perigo de um deserto é o que está dentro de nós. Todas as vezes que o povo pereceu no deserto, foi por causa de seus pecados, da obstinação, da blasfêmia, da negação e de não enxergar a graça de Deus. Mas o que texto de João que nós lemos tem a ver com essas coisas? Por que será que Jesus faz a referência a esse texto, dizendo que do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, ele será levantado também? Se o veneno está dentro de nós e tem a ver com as coisas da serpente que nos seduzem, o amor de Jesus e sua submissão ao Pai são o oposto desse veneno, que nos mata e consome por dentro. A cruz de Cristo é o antídoto para o veneno da serpente. Relendo o texto de João 3, 14, 16, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. João 3, 14, 15, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém? Vivemos um mundo de impaciência, de irritação, onde as pessoas correm demais, muitas vezes sem razão, as pessoas falam demais sem nada a dizer, como diz o poeta, reclamam muito, sentem-se como se estivesse carregando o peso do mundo. É importante entendermos que a vida com Deus não segue a correria do dia a dia. Nem sempre teremos o que queremos, amém? Nem sempre vamos ter aquilo que queremos. Mas quando esperamos, recebemos o melhor de Deus. A libertação de Deus, a libertação que Deus tem para nós, que tem para você, meu irmão, minha irmã, pode não parecer melhor que o Egito no primeiro instante, mas depois do deserto, a terra prometida chegará. Amém? Creia nisso. Talvez você esteja passando pelo deserto, mas creia. A terra prometida já está chegando. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, amado Pai, agora eu te peço que tu amplies o entendimento do teu filho e da tua filha acerca das coisas que ele ouviu e que essa palavra crie sementes e essas sementes possam, Senhor, crescer e florescer e frutificar, para que, Pai, o teu filho e a tua filha aprenda a esperar em Ti, a buscar em Ti e crer que, Senhor, Tu és um Deus de bondade, um Deus justo, um Deus de correção, um Deus de disciplina, mas também um Deus de bondade, de graça. Abençoa a vida dele e a vida dela, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.